Amados irmãos, eu gostaria de falar para você que tem chorado ultimamente, para você que tem olhado essa situação que nós estamos vivendo e chorado de tristeza. Antes nós tínhamos a liberdade de locomoção, tínhamos a presença da família conosco, dos irmãos em Cristo Jesus. Era fácil podermos sair, nos movimentarmos, passearmos e até comprarmos os nossos itens básicos e necessários para a nossa sobrevivência. Tínhamos mais empregos, tínhamos uma melhor condição de vida. E agora fomos privados de tudo isso numa pandemia. Mas é um momento belo e nós temos que entender isso. É um momento bonito, de grande beleza, único, em que nós podemos parar e temos tempo suficiente para olharmos para nós e vermos como nós temos vivido, o quão perto ou quão longe estamos do Senhor. É o momento de nós corrigirmos o nosso caminhar. É o momento em que podemos olhar para a nossa família, sentirmos saudades daqueles que estão mais distantes e acertarmos o relacionamento com aqueles que estão mais próximos. É o momento em que podemos olhar para o céu. Temos muito tempo para conversarmos com Deus em oração, para ouvirmos Deus falando conosco através da leitura da sua palavra. Podemos adorar, louvar ao nosso Deus. É um momento diferente, mas é um momento que nos traz muita saudade, muita saudade. E eu lembrei daquele texto em Jeremias, capítulo 2, versículo 2, quando, não é isso que nós vamos ler não, mas eu queria falar um pouco também sobre saudade. Quando Deus diz assim para o seu povo: lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto. Deus faz referência ao período do Êxodo, quando o povo está saindo do Egito depois de 400 anos de cativeiro, caminhando pelo deserto, recebendo diariamente o maná, o alimento para a sua sobrevivência. 3 milhões de pessoas. Eram pessoas que se prostravam aos pés do Senhor, dependiam integralmente da proteção e do amor de Deus. E aí Deus se vira então para aquele povo rebelde na época de Jeremias e diz: lembro-me da tua afeição lá atrás, quando era jovem, e do teu temor quando era noiva, e de como me seguias no deserto. E aí, pensando nisso, Deus me mostrou, como a cada um de nós nos tem mostrado quando lemos a sua palavra, o Salmo 126. E nós vamos ler o Salmo 126. Salmo 126. E ele tem como título colocado para nós entendermos o que o Salmo fala: consolo para os que choram. E logo abaixo está escrito em itálico: cântico de romagem. Isso faz parte do texto original. Cântico de romagem. Era o cântico em que o povo de Deus ia cantando e caminhando em direção a Jerusalém, em direção ao templo, para prestarem culto a Deus. Cântico de romagem. E nós vamos ler o texto. Vamos orar e nós vamos ler o texto. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a tua direção, a tua orientação, a iluminação do texto santo que vamos ler para que o compreendamos. Pedimos, Pai, que tu estejas falando conosco. Pedimos que tu uses o pregador como teu instrumento. O que vier de ti que retenhamos, o que não, deixemos de lado, mas fala conosco. Nós estamos saudosos. Nós estamos chorando. Fala conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, amados queridos irmãos,
Vamos ler o Salmo 126, abra sua Bíblia. Cântico de romagem, consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados queridos irmãos, esse salmo ele é dividido em 3 pedaços. O momento em que se olha para trás e temos os versículos 1, 2 e 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E o autor olha para o presente e diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E agora o autor olha para o futuro e diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados queridos irmãos, esse texto não tem o registro do seu autor. Sabemos que ele é um cântico de romagem, sabemos que ele estava sendo cantado enquanto o povo se dirigia para o templo, mas ele nos faz pensar na época do cativeiro babilônico, quando o povo retorna para reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém. No ano 538 a.C., Ciro, o rei persa, assinou um decreto dizendo que todos aqueles que desejassem retornar a Jerusalém para a reconstrução do templo tinham permissão para fazê-lo. E se nós abrirmos lá em Esdras capítulo 1, versículos 1 a 4, Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos exércitos, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Israel. E 50 mil judeus retornaram para Jerusalém, para a reconstrução do templo, ano 538 a.C. Imagine a alegria desse povo, retornando para Jerusalém, depois de 70 anos no cativeiro da Babilônia. Eles retornam à cidade, a cidade está destruída e a primeira coisa a ser reconstruída, a primeira estrutura a ser reconstruída, o Templo de Jerusalém. E no ano 536 a.C., são lançados os alicerces para a construção do templo. Está lá em Esdras, capítulo 3, versículos 11 a 13. A enorme alegria do povo em lançar as fundações para a reconstrução do templo. Esdras, capítulo 3, versículos 11 a 13, diz assim: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel.
E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces do templo. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeça de família já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Um momento de alegria, retornaram para casa, reconstruíam o templo. Mas foram anos difíceis, foram anos muito difíceis. Logo no começo do trabalho, não receberam autorização os samaritanos que habitavam no entorno para estarem ajudando na construção do templo. Eles se movimentaram para embargar a obra. A obra ficou 14 anos paralisada, e somente quando houve uma mudança de reinado e Dario sobe ao trono persa, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, incentivam o povo para reconstruírem o templo, mas o povo estava desanimado. Muitas dificuldades, muitos problemas, era necessário uma mudança de atitude, um ânimo a mais, porque eles tinham se desagradado. E Deus então levanta os profetas Ageu e Zacarias para que eles se animem para reconstruir o templo, para que não haja indiferença com a casa de Deus. E aí o povo volta às obras. E no ano 516 é reconstruído o templo. E agora Zacarias traz uma profecia para o futuro. Olhem que lindo, amados. Faço questão de ler Zacarias capítulo 8, versículos de 1 a 8, Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 8, Zacarias 8, de 1 a 8, estamos estudando às terças-feiras e às quintas-feiras o profeta Zacarias, está o convite para você. Na quinta-feira reiniciamos o estudo com o capítulo 1, na terça-feira vamos falar sobre o capítulo 2, as visões de Zacarias. Olhem que lindo, amados, queridos irmãos. Zacarias, capítulo 8, vou ler a partir do versículo 4. Olha, versículo 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, para minha casa, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: vai haver paz, vai haver paz, vão haver homens idosos, porque não haverá mais guerras, mulheres idosas caminharão com liberdade, irão para as pracinhas com as suas bengalas pela dificuldade de caminhar, para tomar um banho de sol, para se socializarem. As crianças terão liberdade para andar nas praças, nas ruas, brincando, porque será um tempo de alegria. Essa é a visão do Salmo. Essa é a visão do Salmo. Olhavam para o passado com muita alegria pela libertação que o rei Ciro permitiu que eles retornassem para reconstruir para Jerusalém. No presente, olhavam e viam as dificuldades, as obras embargadas pelos samaritanos, que invadiam constantemente, provocando guerras, lutas, matando aqueles que trabalhavam na obra da reconstrução, mas olhavam para o futuro e viam um futuro glorioso. Vamos lá. Restaura, Senhor, a nossa sorte.
restaura, Senhor, a nossa sorte. Salmo 126, versículo 4. Olhamos para o passado com gratidão, assim como os judeus o fizeram. Depois de 70 anos escravos da Babilônia, eles retornam para casa. Deus tirou o povo do cativeiro com mão forte e poderosa. E o rei Ciro adorava ao Senhor, dizendo que Deus lhe mandara reconstruir o templo de Jerusalém. O rei Ciro liberta 50.000 pessoas, voltam para a reconstrução do templo. Nós também lembramos com alegria da nossa libertação. Éramos escravos do pecado, éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou intensamente. Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para pagar por nossos pecados, nos dando a libertação da escravidão e a certeza da vitória, da vida eterna. Jesus Cristo nos redimiu de um terrível cativeiro. Não somos mais escravos do pecado, somos libertos, somos livres, e Deus nos adotou como filhos e nos tratamos como irmãos. Somos herdeiros de Deus. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. É um momento de muita alegria. Um segundo ponto interessante, olhamos para o presente com súplicas. O povo olhava para o presente e via as dificuldades, as batalhas, as lutas, a obra embargada, e desanimavam. Ao contemplar a realidade, as dificuldades, o povo clamava a Deus no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguev. O que são as correntes do Neguev? É interessante. É uma das áreas mais secas, mais áridas da região de Israel, é a região sul. E ali tem algumas calhas de rio que se mantêm quase que permanentemente secas. Aparentemente não há vida naquela região. Mas quando caem chuvas, que acontecem periodicamente em pequeno tempo, aquelas calhas se enchem de água, molham, irrigam o solo, a vegetação brota do nada. Milhões de flores cobrem a terra, porque elas sabem que vão viver um pequeno tempo, para que elas possam ser fertilizadas pelos insetos que reaparecem. Fertilizam aquelas flores para que produzam sementes, para que continuem ali a povoar aquela terra seca e árida, somente quando chove. Daí o salmista dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte. Com as torrentes do Neguev, faz chover, Senhor, as tuas bênçãos sobre nós. O passado de glória, de alegria, tinha se transformado num presente árido, difícil, sem cor. As vitórias do passado não eram suficientes para tornar aquele povo animado, alegre. Não conseguiam reconstruir o templo. A obra ficou 14 anos paralisada. 14 anos paralisada. Nós também somos assim, amados queridos irmãos. Temos um passado glorioso. Jesus morreu naquela cruz onde nós merecíamos morrer para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas o nosso dia a dia é salpicado de problemas e de dificuldades. Muitas vezes atravessamos mares agitados, fortes tempestades, que parece que vão nos fazer afundar, sossobrar, morrer, nos levam a desanimar. Precisamos depender integralmente de Deus. Só Deus pode nos encher de entusiasmo quando a nossa alma está vivendo num deserto seco e difícil. Amados, quando oramos aqui, ou quando lemos aqui o que Paulo nos fala, olhem lá em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11,
Olha que a palavra de Deus nos traz. Paulo vai falar sobre as suas dificuldades, segundo Coríntios 11, a partir do versículo 24. Paulo, foi um fariseu, aluno de Gamaliel, um dos membros do Sinédrio, poderoso, conhecido, liderou o apedrejamento de Estevão, prendia cristãos, homens, mulheres e crianças, indo a Damasco com autorização para prender cristãos, tem um encontro com Cristo, é transformado, abandona todo aquele poder que ele tinha para seguir ao Senhor, e agora ele se sente livre do pecado, uma nova criatura. Mas olha a sua vida como era. Ele diz aqui em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes ele recebeu 39 chicotadas nas costas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado e tido até como morto. E há algum entendimento de que ele ressuscitou ali pela mão de Deus. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passou na voragem do mar, no mar abandonado por causa do naufrágio. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Assim foi a vida dele. Vocês acham que ele era rico? Não, passava dificuldades. Essas mentiras que se falam aí sobre a conversão que enriquece, sim, o espírito, mas o corpo também sofre. No mundo temos aflições. E agora, olhem o que ele fala, irmãos. Olhem o que Paulo nos fala de forma maravilhosa. Aqui está em Romanos 8, 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A crise não é o fim da nossa linha, da nossa vida, da nossa carreira. Nada pode nos separar do amor de Deus. Assim como os rios rasgam o deserto escaldante do Negev levando vida, o Espírito Santo de Deus pode fazer nossa alma florescer em tempos de sequidão. Amados, queridos irmãos, agora vamos olhar para o futuro com esperança. Olharmos para o futuro com esperança, como diz o Salmo 126, que lemos nos versículos 5 e 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista está dizendo, depois de olhar para o passado com gratidão, para o presente com súplicas, clamando que Deus restaure a sorte, que o amanhã será de
bênçãos, de muitas bênçãos, mas é preciso sair para semear, sair para plantar. A semeadura, o plantio, exige sacrifício, o semeador tem que andar, e muitas vezes com dor, com cansaço, com fome, tem que regar o solo duro com as suas lágrimas. Fazer a obra de Deus é investir na eternidade, é investir no futuro. Queremos um país melhor, queremos e precisamos de uma cidade melhor. Investimos na casa de Deus, investimos no pregar o Evangelho, na evangelização. Temos que arregaçar as nossas mangas, temos que trabalhar, temos que falar da salvação, temos que transpirar Jesus Cristo, temos que contar como é que Ele nos transformou, quem éramos, o que somos e o que cremos que virá aí à frente. Quando olhamos a palavra de Deus, em João capítulo 14, vamos ver o que Jesus nos fala sobre esse nosso futuro. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler os versículos de 1 a 4. João 14, 1 a 4. Jesus nos fala, João 14, de 1 a 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amados, os discípulos não entenderam, se preocuparam, nos deixar, sair, largamos tudo para segui-lo. E aí Jesus retorna em João 14, 18, para confortar seus discípulos, e ele nos fala assim, olhem lá, João 14, versículo 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus nos faz olhar para frente e temos a esperança. A esperança é crermos nas promessas de Deus. Olhamos para o passado e vemos as maravilhas de Deus, temos fé. Olhamos para o futuro e temos essa esperança. É a certeza daquilo que Deus nos promete. Amados e queridos irmãos, hoje Deus nos convoca para sermos cooperadores, para trabalharmos. Contidos como estamos, é o momento da reflexão e é o momento de trabalharmos. Ligarmos para alguém, dizermos da saudade, falarmos do conforto que o Senhor nos está dando. Minha filha estava no médico para fazer um exame muito sério, com medo. E de repente ligou alguém que ela nunca viu e nem saberá quem é. Ele dizendo que Deus colocou no coração dela, daquela pessoa, ligar para alguns e falar que Deus o ama. E falar que precisava confiar e não temer. Minha filha Ruth desmoronou, porque era a palavra que ela precisava ouvir de alguém que era desconhecido. Uma palavra de um futuro maravilhoso. Queridos, amados irmãos,
Consola, Senhor, os que choram. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mais de 71 mil mortos aqui no Brasil. A taxa oficial de desemprego subiu para 12,9%. No trimestre encerrado em maio, atingido 12,7 milhões de pessoas desempregadas, com o fechamento de mais de 7,8 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior. Temos diferentes caminhos a seguir agora. O grupo de louvor já pode voltar, que estamos fazendo uma reflexão. Olhamos para o passado, lembramos da liberdade do pecado e continuamos chorando, desesperados, desanimados, como aquele povo que teve a obra embargada durante 14 anos. Não. Temos que fazer como Paulo, que dizia: fui chicoteado 3 vezes, bateram em mim com varas, fui apedrejado, passei por naufrágio, passei fome, passei frio, passei por dor, passei por sofrimento, mas nada pode me separar do amor de Deus. Ele olhava para o hoje com a esperança do amanhã. De Jesus, que disse que não estaríamos desamparados, não estaríamos sozinhos. Temos que ter esperança. E o Salmo 26 nos mostra isso. A história nos mostra isso. Nosso Deus é o Deus da esperança. As meninas do abrigo, saudosas de visita, como também estamos saudosos em não podermos estar com vocês. Queremos poder sorrir, queremos poder cantar com vocês, queremos poder lanchar com vocês. Mas esse momento ainda é um momento de reflexão, mas não pode ser um momento de desânimo. Não desanime, não desanime. Deus nos faz olhar para as correntes do Neguev. Vai voltar a chover. O rio vai encher novamente de água. O deserto vai virar um mar de flores coloridas, com cores atraentes, para que os insetos, indo até elas, possam fertilizá-las e produzir sementes. Assim também é conosco. Não podemos desanimar. Estamos sedentos da palavra de Deus, como a corça anseia por água. Anseamos pela presença de Deus, por voltarmos a termos comunhão com os irmãos, podemos estar na casa de Deus, adorando, glorificando, vermos a casa de Deus cheia, irmãos chorando, irmãos sorrindo, irmãos se abraçando. Vai voltar, vai voltar. Mas enquanto isso, nos lembremos que não estamos desamparados. O Espírito Santo de Deus nos está confortando. E nós temos um amanhã maravilhoso prometido. Como fala lá em Zacarias 8, os velhinhos e as velhinhas, os idosos, com suas bengalas, andarão pelas ruas, sentarão nas pracinhas, tomando banho de sol e conversando. As crianças sairão de suas casas, correrão, brincarão, jogarão futebol, andarão de bicicleta, subirão nas árvores. Deus tem prometido para nós algo maravilhoso. Aqui já no reino de Deus, onde desfrutamos e continuaremos eternamente com Ele no céu. Parar, jamais. Olhar para trás, nunca. Continuarmos andando para frente, sempre. Não desanime, não desanime. Terminamos com o texto novamente de Jeremias, capítulo 2 e 2. Deus dizendo assim:
Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto da vida. Não desanime, não desanime. Deus, continua conosco. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus único, Deus verdadeiro, onipresente, onisciente, onipotente. Quando olhamos a Tua glória, sentimos a nossa pequenez, mas sentimos a alegria de podermos Te chamar de Pai. E sabemos que nada, absolutamente nada, pode nos separar do Teu amor. Vivemos um período estranho, árido, seco, um momento de reflexão, de solidão. Mas olhamos para o amanhã com esperança, porque assim nos está prometido. Esperança. Melhores dias virão. Não podemos ser pessimistas espirituais, nunca. Temos que ser otimistas, olharmos para o alto, olharmos as estrelas do céu, sentirmos o Teu poder e principalmente o Teu amor sobre nós. Ah, Senhor, nos dá ânimo, nos dá alegria, restaura a nossa sorte com a corrente do Negev. Nós clamamos, nós pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.